volta agora mesmo para mim. É apelo, né? Eu te escolhi e tu és meu. Deus está dizendo para você voltar. Alguém que se afastou, já está ouvindo essa mensagem com tanta clareza. Volte agora, não é para a semana, não é amanhã. Volta agora mesmo para mim. Eu te escolhi, tu és meu. Você é um escolhido, o que é que está fazendo fora aí no mundão? Se esse mundo não tem nada para te dar. Talvez você seja até que esteja no mundo religioso, mas não está com Cristo. Você acredita nisso? Que tem gente tão perto do reino, mas sem salvação? A gente vive num mundo de muitas coisas, muita fantasia. Infelizmente existe também a fantasia gospel. E nós precisamos verdadeiramente buscar a Deus. A mensagem desta noite retrata e revela a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Bom é Deus. E a gente hoje vai analisar, vai estudar, vai pedir a Deus que o Espírito Santo esteja nos orientando nessa mensagem, que é bastante conhecida. Narrada pelos 3 evangelistas. A necessidade e a carência de um homem que buscou a Cristo no momento, parecia que estava tudo bem na vida dele. Ele não foi com nenhuma dor, com nenhuma enfermidade. Não consta que ele tinha filhos, famílias, pai, parente doente, mas ele foi em busca de algo que é muito nobre. Eu me espanto e me impressiono com esse texto. Ele foi atrás de ter conhecimento a respeito da vida eterna, da eternidade. E a gente vai aprender nessa caminhada o que Cristo, ele orientou aquele jovem. Um jovem que os evangelistas falam que ele é jovem. A gente vai ver que outro vai dizer que era um homem jovem, mas era um homem. O outro evangelista vai dizer que era um príncipe. A gente vai ouvir nessas 3 versões e vamos ver o que é que o Espírito Santo fala com você, homem, jovem, você princesa, você que é um príncipe. Deus, ele quer falar com cada um de nós. O Deus que fala com crianças, ele fala comigo e fala com você também. E a melhor coisa que esse jovem fez, a melhor atitude foi buscar a Cristo. Vamos entrar na mensagem. Antes, porém, com essa mesma reverência, gostaria que a igreja ficasse de pé. Abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo número 10, a partir do verso 17. Marcos 10, a partir do verso 17. Ainda hoje teremos uma apresentação da União Masculina Missionária, mas os irmãos aguardem. Vamos para a palavra. Não é o que Deus tem a falar ainda com a igreja nesta noite. Capítulo 10, versículo de número 27. Vamos ler alguns versículos dessa passagem que está narrada nos 3 evangelhos. Capítulo 10, está aqui no projetor, os irmãos podem acompanhar. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 18, a igreja, vamos lá? Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Verso 20, a igreja. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. 22, a igreja. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. A igreja?
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor amado, Deus querido, como o Senhor é grande, ó Pai. Senhor, o Senhor não apenas é bom, mas o Senhor é rico. O Senhor é dono do ouro, Tu és o dono da prata, Tu és o dono da vida, Tu és o dono deste universo, ó Pai. O mar é Teu, porque o Senhor criou o mar, os grandes abismos. Tu és o Senhor da criação. Num princípio, diz a Tua palavra, o Senhor criou os céus e a terra. Então, meu Deus, grande é o Senhor. O homem, ó Pai, às vezes, ó Deus, por conta de alguns bens materiais, pode até pensar que é grande, mas grande só tem um. Grande é o Senhor, Criador dos céus e da terra, ó Pai. Quanto a nós, ó Deus, somos homens, pecadores, miseráveis, desgraçados, pobre e nu. Sem o Senhor nada somos, ó Pai. Porque a Tua palavra mesmo nos ensina: sem mim nada podeis fazer. Então nesta noite, ó Pai, nos ajuda a entender o segredo do viver, o segredo da vida, ó Pai. Não apenas ter, quem sabe, uma religião ou uma filosofia de vida, quem sabe até alguma coisa, um tipo de ideologia, mas o segredo é ter Jesus no coração, ó Pai. Porque o homem, por mais firme e rico que ele seja, é pura vaidade, ó Pai. Porque sai o fôlego e acabou, ali perece. Ah, meu Deus, nos ajuda a compreender, ó Deus, essa matéria, esse texto, para que possamos sair daqui, ó Deus, com mais confiança e colocando no nosso coração que a riqueza verdadeira é Jesus de Nazaré na nossa vida, ó Pai. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, ensina-nos, ó Deus, e que nesta noite, se alguém, ó Pai, tem buscado a riqueza que não for o Senhor, possa refletir e sair daqui desta noite rico, milionário na Tua presença, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Atende a nossa oração no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Irmãos, pode sentar. Queridos irmãos, como é bom a gente ter essa liberdade de abrir a Bíblia, entender, ou procurar entender o texto sagrado, a palavra do Senhor. O texto desta noite é um texto bastante conhecido, mas que a gente nunca vai esgotá-lo, porque sempre tem uma verdade para ser revelada. Há um princípio, quando eu estava fazendo o curso de teologia, uma disciplina chamada hermenêutica, ou exegese, que é a interpretação dos textos antigos, não é? Na sua língua original, seja no hebraico ou no grego, para a gente entender melhor. Há um princípio que diz que nunca evite um texto porque ele é conhecido, porque a palavra de Deus se renova. Eu posso ouvir um amém, irmãos? É renovada esta palavra nesta noite. Parece que o desejo do homem de uma forma geral é uma projeção, é a riqueza, é juntar dinheiro, é estar bem. E a gente vê que na Bíblia tem muitos textos falando sobre a riqueza e o perigo dela. Não é que Deus condena a riqueza, não é que Deus condena o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala de homens cheios de fé, homens que tinham uma boa condição, mas o seu coração não estava naquele bem que ele tinha. O seu coração não estava na sua reserva bancária, nem nos seus planos, no seu projeto, não. O seu coração estava em Deus. Quem não conhece a história de Jó, um dos homens mais ricos do Oriente, um homem que tinha tudo na vida, mas ele era temente ao Senhor. Um homem íntegro, temente a Deus, fiel e se desviava do mal. Não é assim a história dele? Mesmo assim, esse homem com todas essas credenciais divinas, que a Bíblia fala sobre isso, que era um homem que chamava a atenção de Deus. Deus falando, certa vez, com o inimigo, perguntando sobre a vida de Jó, porque dizia que Jó só amava a Deus porque o dinheiro que ele tinha. Aí ele disse, não é assim não, esse homem é um homem íntegro. E ali quem conhece o livro sabe que Deus permitiu tocar na riqueza de Jó, e que não mudou, permaneceu fiel. Ele sentiu as dores, ele sentiu realmente a queda financeira, o patrimônio, mas ele nunca deixou a Deus. Inclusive,
Esse homem até estranhou a esposa, não é? Porque disse: olha, fala como uma louca. Não é? Ele teve dificuldade porque a mulher disse: abandona teu Deus e morre. Deixa eu dizer uma coisa a você: se alguém pedir para você abandonar Deus, nunca abandone não. Deus é a nossa única esperança. Jesus é a nossa esperança. Você vai abandonar aquele que te dá vida, te dá todas as coisas? Não. Eu quero pedir à igreja nesse momento, com muito temor e tremor, que os irmãos fiquem em oração, orando, não é? A gente fica orando porque eu creio que um momento como esse é um momento extremamente importante. Todos os momentos são importantes, porque a gente percebe no momento da mensagem algumas movimentações. E eu gostaria de pedir que os irmãos orem, porque é um momento, se tem um momento que o inimigo quer atrapalhar, é esse. Mas ele está repreendido no nome de Jesus. Vamos dizer amém, igreja? Amém. Olha aí, ó. Fique em vigilância. Vigilância o pessoal da mídia, vigilância o pessoal, a introdução, vigilante todos. Vamos vigiar e vamos orar. Atenção, galera aí, meu irmão. Vamos orar. É a hora de conversar. Depois conversa com a namorada quando chegar em casa ou no caminho, mas agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Porque me ajuda. Sabe, meu irmão, me deixa mais alegre. Mas quando a gente observa algumas coisas, a gente, até atrapalha. Mas vamos em frente. Observe que aqui trata-se de um homem rico, que aparentemente esse homem, pelo menos o texto diz, que ele não conseguiu a sua riqueza ilicitamente. Não. Era um homem jovem, rico, não sei se foi herdado pela família, mas ele possuía recursos, um homem muito rico. E a Bíblia chama esse homem, o Lucas, o evangelista, o historiador do Novo Testamento, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, chama ele de um príncipe, de um homem realmente nobre, muito educado, um homem muito cortês, que tratava bem a todo mundo. Era um jovem, Mateus chama ele de jovem, um jovem rico, um jovem que tinha valores na palavra do Senhor, um jovem que vivia até na sinagoga ensinando os preceitos. Ele já acompanhava o que circulava na época de informação a respeito dos profetas, a respeito da palavra de Deus. Era uma pessoa que chegou a conversar com Jesus Cristo e dizendo que ele era um observador dos mandamentos de Deus. Era alguém que tinha um conhecimento profundo na religião da sua época. E os três evangelistas falam desse jovem e percebemos que o escritor do Novo Testamento, os escritores, ele fala com respeito desse jovem, mas ele tem que narrar com fidelidade o que foi que aconteceu. E esse jovem, ele se aproximou de Jesus Cristo. Se você vê em Mateus, no capítulo de número 19, e você vai acompanhando, fala desse jovem rico, capítulo 19 de Mateus, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Observe que o que movia aquele jovem para procurar Jesus Cristo não era mais conhecimento, vamos dizer, teológico, tipo Nicodemos, entender o Novo Testamento, o novo nascimento, como procedia. Mas aquele rico, ele queria mais alguma coisa. Às vezes eu tenho a impressão, quando eu leio essa mensagem, que aquele homem conquistou tudo ainda jovem, tinha tudo na sua vida, mas ele percebia e tinha escutado de uma mensagem a respeito de alguém que não só tinha riqueza nessa vida, mas falava do tesouro no céu. E ele não compreendia como é isso, e ele foi buscar em Jesus Cristo justamente esse tesouro, entender como isso ele poderia angariar. Era uma pessoa que conquistava. Eu sempre peço que a igreja fique em oração, fica escutando, mas fica orando, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? É oração, porque, meu irmão, quando esse jovem, ele se aproxima de Jesus Cristo, ele vai fazer uma pergunta extremamente importante. A gente vê, por exemplo, um rico na Bíblia chamado Zaqueu. Era rico ou não era? Muito rico, mas esse rico, ele era uma pessoa odiada pelos seus patrícios. Me parece que não é o caso desse jovem. O Zaqueu, ele conseguiu suas riquezas ilicitamente, ele era usurpador. Ele, além de ter um bom emprego, era um cargo de confiança dos romanos, ele extorquia as pessoas, ele abusava da autoridade que ele tinha soldados a seu comando, ele era um funcionário de alto escalão, e ele também roubava das pessoas, ao ponto desse homem nunca ter ido numa sinagoga, e nem andar com os seguidores de Cristo, não andava.
Ele não andava com quem seguia a Cristo. Inclusive a ideia de subir numa árvore foi porque ele não queria estar no meio, ele não podia, porque ele era odiado pelos seus patrícios, não é? A Bíblia fala que era um homem que ninguém gostava dele. Você sabia que tem autoridade no Brasil e no mundo que não pode estar no meio do povo, porque o povo vai reagir? Porque fizeram muita coisa contra o povo. Era um tipo assim, Zaqueu, que politicamente ele não poderia andar livremente pelas ruas, porque o pessoal iria falar, vai para lá, ladrão, chamava ele de ladrão. Você pode abrir a Bíblia, que vai ver que ele extorquia e era muito malquisto. Era um funcionário público que desviava as finanças para benefício próprio e não honrava aos seus patrícios, muito menos a Deus. Então esse homem tinha riqueza, tinha até saúde também. A gente não vê um Zaqueu doente, vê um Zaqueu subindo uma árvore. É verdade ou não é? Então, para a pessoa subir, tem muitos de nós aqui que não sobem mais em árvore, muitos irmãos, não vou aqui falar o nome, mas tem muitos aqui que não sobem mais em árvore não, né? Porque já não falta aquele figura, mas Mateus, ele subiu e ainda mais, não sei se você já observou, que ele desceu depressa, desceu rápido. Tem gente até que sobe, mas para descer não desce. Você sabia disso? Pede uma escada. Eu já ouvi história assim, traz uma escada, subiu, não sabe como subiu, mas depois para descer. Mas Zaqueu não só subiu, como ele desceu ligeiro quando Jesus Cristo chamou. Queridos irmãos, então perceba aí também uma história riquíssima, linda, que fala do poder do chamado de Jesus Cristo. E se eu disser para você que nesta noite Jesus está chamando você também, Ele chama você. E eu percebo também nesse texto do jovem rico, voltando aqui, que ele era um jovem extremamente educado, ele tratava bem as pessoas, inclusive tratou também a Jesus Cristo. O texto que nós lemos, ele é rico. Eu poderia ler de Lucas, que Lucas chama ele de um príncipe, está aqui no capítulo de número 18 de Lucas. Lucas 18. Disse o seguinte, 18 de Lucas, coloca aí por favor, está aí, pronto. Certo homem de posição, essa tradução diz aí, na minha Bíblia diz assim, 18, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, observe que essa um homem de boa posição, aqui o irmão já encontrou, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Meus irmãos, vocês acreditam que esse príncipe, esse jovem extremamente educado, bom caráter e tal, bom filho e bom relacionamento, ele conquistou os discípulos de Jesus Cristo? A gente vai ver na história toda, no decorrer do texto geral, no seu contexto, que os discípulos ficaram impressionados com aquele jovem e achou que aquele jovem tinha um pré-requisito ou requisitos para ser membro de qualquer igreja, fazer parte de qualquer ministério, pela sua conduta, pela sua moral. E ali aquele jovem foi conversar com Jesus Cristo, porque ele tinha outros interesses. Então, eu percebendo, eu fiquei lendo e fazendo as comparações nos evangelhos, e todos se admiram com este jovem. Observe, irmãos, que esse texto aqui, Jesus Cristo na sua missão, ele falando, esse moço rico, era um moço rico, jovem. Notemos as diferenças nos relatórios desse incidente pelos três evangelistas, Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas aqui, irmãos, que diz que esse jovem, todos concordam em uma coisa, ele veio ter com Jesus. Isso é uma coisa boa. Ele procurou Jesus Cristo. Não era uma enfermidade que estava comandando, um desemprego, estava liso, não era nada disso. Ele não foi também atrás de pão nem de peixe, ele foi conhecer melhor Jesus Cristo. E isso me impressiona, porque a gente, às vezes, quando lê no Evangelho os relatórios de pessoas que iam buscar a Cristo, só quando estava nas últimas, aquela mulher hemorrágica mesmo, que era muito rica, gastou tudo quanto tinha com o médico. Os irmãos compreendem essa mensagem? E ela gastou tudo, quando não tinha mais nada, chegou à miséria, chegou no final da vida, aí ela foi atrás de Jesus, ouviu a fama de Jesus e foi buscar Jesus Cristo. Diferente desse jovem, diferente desse príncipe, que ele queria conhecer Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, eu confesso que fiquei querendo entender também esse homem que ele tinha um desejo de crescer. Talvez ele disse, no mundo dos negócios, do empreendimento, eu consegui tudo, eu estou bem demais, e o que eu faço hoje, meu trabalho, cada vez mais eu adquiro riqueza. E ele é um bom líder, também religioso, que ele participava ali e tal.
E ele, quando ouviu falar de Jesus Cristo, todo mundo falando muito bem de Jesus, e ele agora foi pedir algo a Jesus, que eu confesso que eu não vejo um homem nessa condição desse texto falando, perguntando a Jesus sobre o céu. As pessoas às vezes consultam até Jesus para pedir uma casa própria, é verdade ou não é? Consulta até Jesus Cristo para pedir, quem sabe, um emprego, uma saúde. A gente vê muitos, temos textos eloquentes de pessoas que foram atrás de Cristo por bens materiais. Esse jovem não. Esse jovem foi procurar de eternidade, sobre eternidade, sobre como ele podia herdar, como ele poderia conseguir. E ele chega para Jesus, e eu quero ler o que Marcos falou, irmão. Veja aí Marcos capítulo de número 10. É no livro de Marcos que me chama a atenção, que fala que esse homem, pondo-se a caminho, correu ele e se ajoelhou diante de Jesus Cristo e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe que ele se ajoelha. Esse texto de Marcos me chama a atenção. Os outros evangelistas não tratam desse aspecto religioso, piedoso deste homem que se ajoelhava. E ele talvez na sua posição, ele não disse: eu sou muito rico, eu tenho muito conhecimento, vou me ajoelhar. Mas ele se ajoelhou, ele se prostrou diante do Senhor. E o tratamento dele, porque muitas pessoas, quando se aproximavam de Jesus Cristo, a Bíblia fala sobre isso, algumas autoridades, e esse homem era uma autoridade, esse jovem era uma autoridade. E sabe o que é que chamava Jesus Cristo? Era chefe dos demônios. Já viu essa acusação de Jesus Cristo? Chamava ele de endemoniado, chamava de Jesus Cristo mentiroso, que ele estava quebrando a lei. Esse jovem não disse nada disso. Ele tinha seu conhecimento. Ele chegou junto de Jesus Cristo com muita reverência e disse: bom mestre, o que é que eu faço, meu bom mestre, para herdar a vida eterna? E Jesus agora, ele começa a conversar com esse jovem. Vamos ver o verso de número 18, exatamente. A igreja pode ler comigo? Vamos lá. E Jesus lhe disse: eu já ouvi comentários de pessoas até dizendo: Jesus parece que foi um pouco indelicado com ele. Jesus era bom, Jesus só fez coisa boa. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. Disse ou não disse? E o bom pastor dá o quê? A vida pela sua ovelha. Mas por que será que Jesus Cristo diz assim: bom só tem um, bom é Deus? E a bondade também, se os irmãos analisar, é um fruto do Espírito Santo. E aquele jovem, apesar de ser extremamente religioso, ele não tinha tido essa experiência ainda. Ele tinha uma religião, ele tinha um conceito da vida, inclusive muito bom, e que causou admiração em todo o corpo apostólico. Talvez os apóstolos, a gente precisa ter essa vida que esse homem tem. Jesus disse assim para ele: ninguém tem bom não, rapaz, bom só um que é Deus, bom só Deus. Vamos lá. Mas Jesus se interessa e começa a conversar com ele. Aqui provoca um diálogo com esse jovem. Vejamos: tu sabes os mandamentos? Olha quem estava perguntando, Jesus ia escutar aquele jovem. E diz Jesus, aponta alguns: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Observe que Jesus Cristo perguntou esses mandamentos, que naquela época eu creio que muitos daqueles doutores da lei tinham, mas não executavam. Perguntou: você observou o mandamento? Você conhece o mandamento? Esse jovem dá uma resposta surpreendente. Olha a resposta dele. Ele, porém, respondendo, lhe disse. A igreja pode repetir comigo? Vamos lá. Mestre. Com essa expressão desse jovem, ele podia ser jovem, mas ele já tinha uma certa experiência, desde a minha mocidade. Há muito tempo que eu observo isso. Eu procuro honrar meu pai, eu procuro obedecer a minha mãe, eu procuro seguir os mandamentos. O que já circulava na época, ele lia, não é, o Talmud, o Pentateuco, e ele observava a Moisés, aos seus mandamentos. Tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho guardado no meu coração, desde a minha juventude. Vamos lá, olha a conversa aí. E Jesus olhando para ele. Irmãos, tem muitos congressos com esse tema aqui, com essa divisa que é o ponto máximo, o amor de Deus. Jesus olhando para aquele jovem. O olhar de Cristo provoca muita coisa, irmão. Jesus, quando olha, quando ele chega, o cego vai ver, ou não é verdade? O leproso é curado. Mas esse jovem, mesmo Jesus olhando para ele, ele ainda não se converteu. Que dureza é essa?
Presta atenção o olhar de Cristo. O olhar de Cristo basta apenas um olhar. E Jesus Cristo olhou para ele, e o texto ainda diz mais, o amou. E lhe disse, por que será que Jesus olhou para aquele jovem e o amou? Sabe o que é que eu percebo? Jesus, ele ama o homem, ele ama o pecador, mas ele aborrece o quê? O pecado. E ele olhou para aquele jovem, para aquele príncipe tão educado, tão delicado, o amou, ele ama. Não importa como esse homem se aproxima dele, geralmente ele ama. Vem mulher cheia de adultério, em pecado, veio outra com fluxo de sangue, Jesus amando, Jesus fazendo milagre, veio tantas pessoas testando Jesus Cristo, não é? E falando sobre Moisés, Jesus que sabia o que estava fazendo, sabia da sua missão, mas Jesus teve a sinceridade. Jesus, a sinceridade da palavra dele diz assim, olha, ele o amou, primeiro ele olha e depois ele ama. Percebe isso? Ele olhou e ele amou. Digam assim comigo, ele olhou e ele amou. Jesus olha e Jesus ama. Mas se eu disser para você que ele não tem por inocente o culpado, e ele olhou, e ele viu coisa no coração que nenhum discípulo conseguiu ver. Ele viu na alma daquele jovem algo que ninguém poderia ver. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer numa das suas cartas que a salvação não é pelas obras. Pela graça sois, mediante o quê? Isto não vem, é dom de quem? Ele está falando com quem? Com Deus. Jesus Cristo nunca se importou com pompa de ninguém, com dinheiro de ninguém. Com dinheiro, Jesus se preocupar com isso? Ele é dono de tudo. Ele nunca se preocupou com isso. Ninguém pense que vai impressionar com Jesus com 10 cestas básicas de uma vez. Você pode dar 1000. Ninguém se impressiona com isso não. Ele quer teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Porque é do coração que procede a saída da vida. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o coração avarento. Ele conhece o coração que está pegado com as coisas do mundo. Ele conhecia o coração da mulher de Ló. Ela olhou para trás, Ló para frente. Não é fácil, a mulher dele parada, as filhas também olhando para frente, porque tinha uma ordem de não olhar. Deus conhece o coração. O coração, apesar de ser enganoso, extremamente corrupto, quem o conhecerá? Quem conhece é Deus. Jeremias capítulo 17 e o versículo de número 9. Vou dizer uma coisa para você aqui, está comigo aqui. Deus conhece tudo sobre você, tá? Ele conhece tudo sobre mim, conhece tudo sobre a tua vida. Ele sabe quem você é. A gente pode vestir uma roupa de crente, vamos dizer uma expressão assim, andar com a Bíblia daquele tamanho, é tanto glória, mas Deus conhece o coração. Tu me sondas e me conheces, Davi disse. Sabes quando eu me levanto, sabes quando eu me assento, e de longe penetra o meu pensamento. Deus conhece o meu e o teu pensamento, e Ele conhece sim tudo sobre ele. Ele olhou para aquele jovem, olhou, aí já viu tudo, a radiografia, amou, mas ele já viu tudo daquele jovem, e disse, eu vou dizer uma coisa a você, que ninguém te diria aqui, mas eu vou dizer, falta-te uma coisa. Você já pensou, Jesus Cristo olhando para mim nesse momento e olhando para você também, o que é que está faltando na gente? Ele diz, falta-te uma coisa, porque a gente pode até cantar bonito, ou glória, pode até pregar bonito, ou glória, pode até fazer, mas ele conhece o nosso coração. Ele sabe onde está nosso coração. Veja o que Jesus diz, falta-te uma coisa. E Jesus parece que toca na ferida do coração daquele jovem que tinha toda a sua esperança naquilo que perece. A minha alma espera somente em Deus. Não é o meu projeto financeiro, eu vou juntar, eu vou fazer, é tantos planos. Mas onde é que está Deus na tua agenda? Onde é que está a palavra de Deus no teu coração? É só projeto para conquistar e ter mais e ter futuro. Mas qual é o nosso projeto para Deus? O que vamos fazer para o Senhor? Certa vez um homem preparou-se tanto, mas ouviu uma voz que está lá em Lucas. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Tudo isso para quem será? Assim aquele que é rico para o mundo, mas não é rico para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse jovem era rico para o mundo, mas para Deus não. Já pensou, você quer dar um presente para Deus? Já viu pessoas dizendo assim, ó, eu vou para o aniversário, não sei nem o que eu vou dar àquela irmã, aquele irmão que ele tem tudo. A gente pode pensar isso, né?
É tão difícil dar um presente à pessoa que eu vou dar o quê? Aí a gente às vezes quer dar um presente a Deus. Olha, vou pegar um peixe bem bonito e dar a Deus. Quem disse que esse peixe era teu? Tudo é de quem? Deus. Ele criou todas as coisas. Mas aquela goiaba, aquela melancia, vou dar melhor para Deus. Eu vejo gente dizendo assim, mas meu Deus, tudo é dele, Jesus. E será que Deus está interessado em melancia, goiaba bonita, peixe, teu dinheiro e o meu? Ele quer o teu coração. Ele olhou, o amou e disse, falta-te uma coisa. Ah, meus irmãos, não se impressionem com pessoas que são religiosas, têm religião, têm projeto, têm tanta coisa, mas ainda falta o novo nascimento. Olha aí, vende tudo o que tens. Na hora ele era muito educado. Não, isso não, vamos mudar de assunto. Jesus, vende tudo o que tens. Olha, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue. Parece até uma contradição certa vez, mas não é. A palavra de Deus, Jesus Cristo, de uma mulher pegou um nardo puro de um perfume e lançou nos pés de Jesus, lembra? Aí chegou um dos apóstolos e disse, mas Senhor, essa mulher fez esse desperdício aqui, um perfume caro desse, ela poderia vender e dar aos pobres. Olha, os pobres sempre vocês vão ter. Ela fez uma boa ação para comigo, você lembra disso? Jesus sabe sempre o que diz, ele conhece. Ele conheceu aquela mulher que fez aquilo, deu um presente tudo para Jesus. E o cheiro, o aroma, o perfume incendiou aquela sala. Deus conhece o perfume que nós usamos. Deus conhece o nosso coração. Há pessoas, irmãos, que está faltando na vida, e eu vou dizer, humildade. Você sabia que tem pessoas que só começar de cima? Eu quero isso, eu quero aquilo. Tu quer muita coisa. Às vezes a gente pensa nisso. Mas olha, espera o que Deus vai fazer na tua vida. Olha, o pouco com Deus. Nunca ouviu falar isso não? É muito. Seja mais humilde. A gente é muito assim, não, eu sou isso ou aquilo. Cuidado com isso. Você não é nada. Não fique triste não. A gente só está aqui pela misericórdia do Senhor. Fica se achando muita coisa a gente. E Deus disse que ama a humildade. Ele honra os humildes. Mas o soberbo ele conhece de longe. E aquele jovem com aquela conversa bonita que impressionou todos os discípulos. Jesus fez, olha, vou te dizer uma coisa. Ele não diria, mas vou te dizer, falta-te uma coisa. Bendito para sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus sabe, ele pesa a gente na balança, irmão. Estamos sendo pesado na balança. Ele sabe o que está faltando na minha vida, na tua vida também. Você sabia que é pesado na balança? Ele conhece o que nos move, o que está movendo o meu coração. E ele sabia o que estava movendo o coração daquele jovem. Há pessoas que não se entregam totalmente a Deus. Me lembro de uma história que alguém queria vender uma casa muito bonita e o preço lá embaixo, o preço. E chegava gente direto, telefonava, ia para o corretor, eu quero comprar a casa, é minha, pode tirar a placa. Mas primeiro você tem que ver a casa. Não, pelo que eu já vi, já quero. Não, mas o dono, a exigência dele é que você olhe a casa. Aí ele ia olhar. Quando ele olhava a casa, ele queria até dar mais dinheiro. Aí ele fez, não quero não. Oxe, você não queria não, desse jeito eu não quero não. Vou embora. Aí chegava outra pessoa, aí então eu quero a casa. Mas ele fez, primeiro tem que olhar. Aí ele fez, olhar e vamos olhar lá dentro, muitos quartos, a casa boa. Aí ele disse, não quero não. Quero não, desse jeito eu não quero não. Eu sei que chamou a atenção, né? Porque essas pessoas, a princípio, o local é bonito, a casa é linda, grande, e por que não quer a casa? Vocês sabem dessa história por quê? Alguns talvez conheçam a história. Já vi histórias, porque ele chegou e disse, olha, eu vou querer a casa, mas esse dinheiro tá bom, esse dinheiro mesmo ou tem outro, no contrato ou tem outra coisa? Não, no contrato tem uma observação do dono. Vem olhar a casa, é sala ampla, vários quartos com suíte, uma casa bem arejada, um piso daquele melhor possível, um porcelanato bonito. Mas nessa casa, que tinha muito quarto, tinha um quarto lá, que ele dizia assim, esse quarto aqui nessa casa eu não vendo não. Oxê, como vai vender a casa, não vai vender o quarto? Não, o contrato é isso, você pode morar nessa casa. A casa é sua, mas esse quarto aqui era um quarto muito grande, esse quarto eu não vendo não. Mas esse cara é doido, não é assim, na expressão dele. Não vou comprar uma casa e não posso entrar no quarto. Não, você tem vários quartos, mas esse não pode. Essa história, ou esta fábula, quer dizer o seguinte: tem pessoas que até querem Deus que entre, mas tem área na vida que não quer que Deus entre. Não se entrega totalmente a Deus. Tem área que Deus não entra, porque é desse jeito. Eu nasci assim, eu vou morrer assim e tal. E a gente precisa de mais humildade. Quem sabe é um quarto fechado, com arrogância, com a prepotência, e tem que se entregar tudo a Cristo. Falta-te uma coisa.
Faltava naquele jovem alguma coisa. Vamos ver o texto, o que é que acontece. Versículo número 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, ficou contrariado. Algumas traduções dizem que ele ficou muito triste. Estava tão bom o sermão, mas depois que ele viu a resposta de Cristo, ele ficou triste. Contrariado, retirou-se triste, porque possuía o quê? Muitas propriedades, e o coração dele estava no mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Gente que dorme e acorda, vou ficar rico, vou fazer, vai acontecer. Cuidado, que talvez a gente nem vai poder usufruir. Sabe qual é a melhor mansão para a gente preparar? É lá no céu, que Jesus, vou preparar lugar. E quando eu preparar, voltarei para que onde eu estiver, esteja eu também. Aqui não está dizendo que não é bom a gente se preparar, nada disso. Mas prepare-se tudo para Deus. Dê o seu melhor para o Senhor. E aqui ele retirou-se triste, porque era muito rico. Então Jesus, olhando de novo ao redor, ele já não estava mais. Ele deixou Jesus. Ó, irmão, quem recebe a palavra e não aceita, não vai sair alegre nunca. Vai sair triste da presença do Senhor. Você quer sair alegre? Saia com Jesus, confiando nele, dependendo dele. Às vezes as coisas podem até não estar boas, mas você confia nele, você vai sair contente. Tem coisa que é estranha, como é que esse homem está desempregado, está doente, é tanta coisa. A gente vai fazer um culto de gratidão, vou estar ali com o diácono Charles em São Lourenço da Mata. Ali uma pessoa que completa 55 anos, está com hemodiálise, está fazendo hemodiálise, mas quer um culto de gratidão, porque ela recebeu a Jesus como seu Salvador. E sabe que aqui tudo nessa vida vai passar. Tudo vai passar. Olha o que é que acontece aqui. Então agora Jesus começa com seus discípulos. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos. Jesus sempre olha, né? Você sabia. Deixa eu dizer uma coisa a você, presta atenção, Jesus está olhando. Todos nós estamos aqui. Lembra daquela mulher que tocou nele? Quem me tocou? Ele começou a olhar ao redor para ver quem tocou nele. Jesus sempre olha quem entra dentro da casa dele. Jesus sempre ora quem está na presença. Ele olha, ele sabe como é que está nosso coração. Ele olhou e disse assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm um coração na riqueza. Toda atenção é para o ter, é para o construir. Tem coisa aqui desse mundo, mas não quer investir na obra do Senhor, não quer investir no reino do céu. Esquece de Mateus 6,33, até sabe, mas não praticam. Buscar em primeiro lugar Deus. Diga para seu irmão: busque em primeiro lugar o Senhor. Diga isso para ele, ele não vai ficar chateado com você não. Diz para teu irmão: irmão, dá licença aí, estás dormindo, estás orando, busca Deus em primeiro lugar. Diz a ele, diz para ela: é Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. É Deus em primeiro lugar. Será que você não está entendendo nada o que Deus está falando aqui nessa noite? Para mim a mensagem é tão simples, é tão direta, mas a gente está com cheio de outras, sabe, dependência. É depender do Senhor. E os discípulos, olha os discípulos aí, presta atenção que eu estou concluindo, mas eu quero ter essa palavra que eu acredito que seja relevante para esse texto que nós estamos analisando. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que, agora ele vai direto ao ponto, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino do céu. A riqueza desse mundo, o ladrão vem e rouba. Já ouviu falar isso? A traça também enferruja, um dia tudo acaba. Não sei se você já passou por um lugar que tem aquelas casarão bonito, está tudo na ruína. Um dia deve ter sido muito bonito, mas tudo acaba. É Deus em primeiro lugar na tua vida. É Jesus, tu vai fazer negócio com Ele. Tu não vai perder o sono enquanto tu vai perder o sono. Você vai falar com Deus: Senhor, eu quero ter comunhão contigo, minha intimidade é com o Senhor. Eu não quero me apoiar nada desse mundo, eu quero me apoiar em Jesus. A igreja pode dizer amém, irmãos? Tem muita gente se apoiando em tudo, menos em Cristo. Maldito é o homem que confia no próprio homem, faz do seu braço sua força e se aparta do Senhor. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa semana eu não lembro qual foi o grupo, foi no sonho matinal. Pediram para cantar o hino, não sei se foi Zezinho ou algum irmão. Foi no grupo MCM, no sábado teve oração aqui, as irmãs mais despertas vieram buscar o Senhor na oração.
Aí cantaram um hino assim: eu posso empobrecer, nunca, Jesus. Eu posso envelhecer, nunca. E você está ficando velhinho, não fique triste com isso não. Já me disseram também: pastor, o senhor está bem parecido com o seu pai. Eu disse: que elogio? Está velhinho já. Hoje um irmão jovem disse para mim: o pastor está conseguindo levantar. Eu disse: tá bom, mas estou na presença do Senhor. E você também já não está essas coisas assim, estou entendendo, né? Tá, vai passando, vai ficando mais cansadinha. A irmã trata tanto o rosto em casa, mas Jesus, mas está ainda, irmã. E vai essa semana, vai esticar a pele, tem negócio que coloca. É porque eu não sei o nome, é tanta coisa, continue se cuidando. Mas vai ter momento, desaba tudo. Ou você pensa, vai passar 200 anos cuidando da pele, 200. Chega não, irmão. Não vou chamar para a galera aí de 80 anos ficar de pé não, para você ver um pouquinho o que é que acontece. Pode botar pó, mas não vai adiantar muita coisa não. A irmã está tão bonitinha, mas fica velho mesmo. A boquinha já está dando sinal, os olhinhos, aquela coisa toda. Vai tudo aqui passar, menos Jesus. Tudo nesse mundo passa, passará o céu, passará a terra. A gente tem que deixar com besteira, estar se agarrando em coisas que não vai ter garantir nada. Irmãos. Vamos lá? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos à frente, vamos em frente a essa mensagem. Verso 26, vamos lá. E eles o quê? Os discípulos se admiravam ainda mais, dizendo entre si: camarada desse que tem tudo, ainda não vai entrar no céu, e a gente? Que não tem essa fidelidade, que não tem esse interesse que... Irmãos amados, Jesus dá uma resposta que a gente tem que ler, vamos lá. Jesus, porém, olhando para eles, para os discípulos, disse o quê? Disse: para os homens... mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são, até salvar um mal, uma pessoa que era mal, que batia na esposa, que odiava a família, e agora Deus muda, que vivia no cemitério, Deus troca a roupa, Deus muda, dá um banho com o sangue dele, o sangue carmesim, o sangue de Jesus na cruz do Calvário, e agora é uma nova criatura, e passa, sabe o que ele diz? A paz do Senhor. Olha, aquela terra que era pornografia, palavrão, agora é crente. O celular dele está cheio de Gabriela Rocha, agora é tudo mensagem musical, sabe? De Feliciano Amaral. Olha, antes era cada música, mudou, muda tudo. Eu não acredito em crente que é crente e o perfil dele está cheio de nojeira. Isso aí não, está precisando um novo nascimento. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado. Tenha cuidado. É crente, mas não está meditando só nas coisas da carne. Não cresce, é raquítico, não sai daquele canto, sempre é por baixo, porque não busca mais a Deus. Viciado em tantas coisas, mas não se vicia, lê a palavra. Viciado em jogo, viciado em tanta coisa que não presta. Aí a vida não cresce. E outra coisa, não anda bem não, viu? É bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... E de vez em quando ainda, diz que é crente, mas toma um negocinho. Está repreendido em nome de Jesus Cristo, irmão. Precisa nascer de novo. Mas vamos lá. É impossível para o homem. E agora Pedro começou a dizer-lhe: tem que entrar, Pedro. Foi o que ele disse: eis que nós tudo deixamos e estamos te seguindo. Olha aí. E Jesus respondendo disse: você que segue a Jesus, diz assim: está tudo tão difícil para mim. Está nada. Olha o que é que Jesus está falando para você hoje. Se você crê, viu? É para quem crê, viu? Olha o que Jesus disse. Jesus respondendo disse: em verdade... É uma expressão idiomática. Ele falando para aquele povo: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. A igreja pode ler bem forte, vamos lá. Que não receba já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos em campos, com perseguições, e no final de tudo,
Nada nesse mundo pode se comparar ao que Jesus Cristo tem para dar a você. Nada nesse mundo. Tem uma música que diz que a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, com muita reverência, foi aceitar Cristo. Eu queria, se possível, os homens viessem com reverência, e todos vocês, os mais, baixa a cabeça e fecha os olhos. Eu queria cantar uma música aqui com os homens de EBT. A melhor coisa que eles fizeram. E tem gente aqui que eu creio que nessa noite, a melhor coisa que você tem, nem pensa que é ter bens materiais. Porque você vai embora, não sabe nem quem vai ficar com ele. Às vezes fica, né? Mas não é você não. Mas a melhor coisa, eu queria dar um testemunho hoje aqui, com todos esses homens. E se você souber um pouco da história desses homens, muitos deixaram o mundo. É verdade que às vezes a gente mesmo no evangelho ainda tem resistência, já não se entrega totalmente. A minha oração, pode subir os homens, é que todos se entreguem a Cristo. Tem crente ainda com reserva, não sabe o que Deus quer ainda, vai fazer na tua vida, não se entrega totalmente ao Senhor. E aqui eles vão cantar uma mensagem, faz parte da mensagem, a melhor coisa que eles fizeram. E os homens que subissem aqui, por favor, em atitude de oração. Eu já pedi para a igreja que fique em oração também. Fique em oração, porque esse momento não é um momento que vai distrair, é um momento que vai atrair pessoas a Cristo. E eu queria dizer que o culto não terminou. Fica aqui um pouquinho de paciência. 8h05 agora. Está na bênção. A melhor coisa. Cadê Eliel? Está por aqui já? Eliel, vamos cantar. Veja essa música em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção. Humildade. Servir a Cristo com sinceridade. E deixar as coisas erradas. Escuta. De tantas coisas que andei, de quase todas me arrependi. Se arrepende mesmo, viu? Mas houve uma, eita, especial. Foi a melhor. Foi a mais bela, A mais certa. que escolhi. Agora eles vão dizer qual foi a melhor coisa. Vamos lá. A melhor coisa Aleluia. Que eu já fiz. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. toda a minha vida, Salvou-me por um triz. Foi o que, irmãos? O jovem rico foi embora. Não quis Jesus. Que eu já fiz. Olha se não acontece isso. Vamos lá, ó. Coisas erradas andei fazendo na condição e a gente erra mesmo. de pecado. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas quando achei-me Tudo acabando, desfalecendo, tava indo embora. Olha aí, tomei a desse. Olha que decisão, igreja. Cante. A melhor coisa, eu posso testemunhar isso. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida a Cristo. Nada pode se comparar ao que Deus vai fazer na minha vida e está fazendo. Ainda temos promessa de vida eterna. Aceita Jesus, volta para Jesus. A melhor coisa que eu já fiz. A igreja em oração, os homens aqui em oração, esse exército aqui em oração nesse instante, a igreja em oração. Falta-te uma coisa. Eu não sei o que é que está faltando na sua vida. Alguém sempre pergunta, pastor, por que será que na minha vida dá tudo errado? Às vezes parece que está indo tão bem. E às vezes até eu entrego minha vida a Cristo, mas logo eu deixo. Falta-te uma coisa. Deixa eu dizer a você. Entrega teu caminho ao Senhor. Toda a tua vida. Confia nele. Quem vai fazer é Ele, não é você não. Ele tudo fará.
Nesta noite você ouviu essa mensagem. Eu não quero chamar você aqui para cima, porque já tem tanta gente. Fica aí onde você está. Mas você pode tomar a melhor decisão da sua vida hoje. A maior decisão. Para com esse negócio de brincar de ser crente. Tu é crente porque tua mulher é, porque teu pai é, tua mãe é. Deixa disso. Você precisa tomar essa escolha na sua vida. A igreja está orando por você. É um momento de decisão. E você vai responder o que o Espírito Santo está falando no seu coração. Deus não está te chamando? Eu creio que está. Você entendeu tudo. Mas não fique em cima do muro não. Coxeando em dois pensamentos. Eu já sou, eu já aceitei. Para com isso, você aceitou e é. E por que continuou com a mesma vida? Jesus está chamando você para uma nova vida. Ele conhece o que está faltando na tua vida. Falta-te uma coisa. Você às vezes pode até impressionar alguém, como esse homem impressionou os discípulos. Mas a Jesus ninguém pode enganar. Você pode enganar a esposa, a pai, mãe, com um discurso de crente, de intelectual. Tudo isso é uma farsa. Vai cair. Agora para Jesus você pode dizer quem você é, porque Ele conhece. Humildemente, o pregador desta noite pergunta a você, aqui ele está orando, você quer se entregar de verdade a Cristo? Onde você estiver, fica de pé. Fica de pé. Não precisa vir aqui não. Só fica de pé onde você estiver, porque você entendeu. Amém, Deus abençoe. Ali um jovem, ó. Jovem bem forte ali. Você está entendendo, irmão? Deus está falando. Quem é a segunda pessoa que quer ficar de pé onde você estiver? Um jovem, um adolescente, fica de pé. Você sabe que não dá nada certo sem Jesus. Hoje está fazendo 8 dias que Vitor ficou de pé. Está ali na galeria. Ele ainda trouxe mais família. Eu quero dar um conselho a você nesta noite. Jesus conhece quem é você. E Ele quer mudar a tua história. Não é discurso secreto, não é ser de verdade. Quando é que está a segunda pessoa que quer ficar de pé? Eu quero, pastor. O que é que te impede? Não precisa vir aqui à frente não. Onde você estiver, fica de pé. Você talvez já seja crente, mas afastou-se. Hoje à noite você está voltando. Hoje à noite você vai ter um compromisso maior com Deus. Porque Jesus que ninguém escapa. Quem é a segunda pessoa que quer ficar de pé? Fica de pé. Deus vai te dando força nas tuas pernas nessa noite. Ele dá força. A gente já aceitou tanta proposta aí no mundo e vive uma vida de crente tão insossa, sem sabor. É um crente que não canta, que não prega, que não ora. É uma vida tão estranha. Deus quer te dar fogo, te dar alegria no teu coração. Você quer voltar para Cristo e entregar para Ele? A segunda pessoa, fica de pé. Eu quero dizer, Deus te abençoe corajosamente. Não é uma decisão fácil, viu? Mas quem é a segunda vida? Por favor, nesse momento a igreja, amém. Olha, outro jovem aqui, ó. Mais um jovem, para a honra e glória do nome do Senhor. Olha, tem pessoas aqui, fica orando, que já andou, já caminhou em escola dominical, já cantou e agora está distante. Não vive essa ilusão não. Volta para Jesus. Quem é a terceira pessoa? Jovem, ele está chorando, irmão. A terceira vida, fica de pé, adolescente. Quem é você, meu irmão? Você afastou-se. Você, minha irmã, quem é você? Uma jovem? É um casal? Você está diante de Deus que vai te ajudar. Sabia que aquele jovem impressionou os 12 discípulos? Só ninguém pode impressionar, já porque Jesus conhece a nossa história. E Ele quer tirar da tua vida algo que não está agradando a Ele. Mas Ele vai fazer isso se você aceitar. Quem é a terceira pessoa que fica de pé? A igreja está orando. Em nome de Jesus. Fica de pé. E Deus mais nunca vai deixar você cair. Aleluia, mais uma jovem ali, ó. Mais outra aqui, ó. Mais 4 vidas para Jesus. Você ficando de pé diante dele, ninguém vai te derrubar mais. Porque Jesus te levanta. Já caísse quantas vezes? Porque confiasse numa religião. Confia em Jesus. Ele é quem te sustenta. Não é as mixarias que a gente quer. Não é quem te sustenta, é Jesus. 1 vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas. Você já está de pé e queria, vai fazer como? Levanta a tua mão, se você já estiver de pé e quer fazer isso para Cristo. Olha aí, ó, que sede, né? Quem é a quinta vida? Sou eu, pastor. Os jovens ali, todo emocionado, levantando a mão, aceitando Jesus Cristo. A melhor coisa que eu já fiz, vamos lá? A melhor coisa. Continua de pé, continua. Que eu já fiz em toda a minha vida.
Olha, irmão, é aceitar Jesus. Em aceitar Jesus, sinceramente, a melhor coisa. Festa no céu, 4 vidas. Olha, irmão, a oração agora. Não olhe nem para direita nem para a esquerda. Só peça a Jesus por essa 5ª vida que está aqui numa luta, mas Jesus trouxe aqui. Essa pessoa, vê como Deus revela. Sabe o que está dizendo? Eu me sinto desviada, mas Jesus está te chamando hoje para você voltar. Eu me sinto às vezes caída. Eu te visitando hoje, a gente percebe isso. Mas está na hora de você voltar. Você não consegue enganar marido, nem a mãe, nem a pai. Mas Jesus nesta noite está te chamando você, porque Ele já viu teu coração, está dizendo, falta uma coisa, volta para mim. A igreja, olha ali, mais um jovem ali, ó. 5 jovens para a glória de Deus. 1 vida, 2 vidas, 3, 4, 5 vidas. É noite de salvação aqui, meu irmão. A melhor coisa que vocês fizeram. Mais uma jovem ali, ó. 6 vidas. Uma salva de palmas para Jesus. É para Jesus. 6 vidas para Jesus. Não se engane não. Quantos estão dentro da igreja, mas estão fora do evangelho? Pode até estar dentro da igreja, mas está longe de Cristo. Então você está entendendo a mensagem? 6 vidas para Jesus, que é a 7ª. Fica de pé. É uma decisão tua. Mais gente ali, é? Mais vidas ali, ó, gente. Mais uma jovem. Jesus está trabalhando com a juventude, o coração. E esse era um jovem príncipe. 7 vidas para Jesus. Está vendo o que Jesus está fazendo aqui? Salvação nesta casa. Mas aqui, irmãos, eu queria encerrar mesmo de coração, porque está lindo o que Deus está fazendo aqui hoje. Mas parece que tem mais alguém. Fica de pé, rápido. Não fica deixando para amanhã não, o que está fazendo hoje. Deus, olha aí, ó. Olha aí. É, agora é uma vovó. Vovó que está entregando a vida ali, ó, a Jesus. Deus faz maravilha. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dar glória a Deus, igreja. Porque está tendo festa no céu. Deixa eu falar agora, terminar. Não fique triste que eu vou dizer não. Crente sem testemunho, afastado, Deus está te fortalecendo nessa noite, para você dar testemunho do teu trabalho, na tua casa, para você passar. Você compreende isso? Você já não tem força, mas Ele te dá. Quem é essa 9ª pessoa? Em nome de Jesus. Deus está te chamando agora. Até para teu esposo. Talvez você não tenha dando testemunho para você dentro da sua casa. Deus vai te fortalecer. Tem essa pessoa? Eu quero, pastor. Estou sentindo fraca. Estou me sentindo fraco, desanimado. Mas essa palavra me tocou o coração. Quem é você? Igreja e oração. Você fica de pé? Você tem coragem? Em nome de Jesus Cristo. Não fica com vergonha, quer que vão pensar não. O problema é Jesus olhando para você e está dizendo, falta uma coisa. Você quer ficar de pé nesse momento? A gente vai orar agora. Olha ali, mais uma vida, ó. Isso é consagração, gente. Você percebe que pessoas se reconciliando com Deus. É Jesus que faz isso. Vamos orar nesse momento. Eu queria convidar o pastor da juventude, tantos jovens hoje. E eu vou dizer que a porta está aberta ainda, viu? É a porta da graça. Está aberta na tua vida. Tem um casal aí que quer entregar a vida aqui. Quem é você? No meu coração isso é um casal. Eu creio no que Deus fala comigo. Quem é esse casal que quer se entregar a Cristo? Quer uma vida mais consagrada ao Senhor? Se tem casal, fica de pé, porque Deus quer fazer. Não adianta, é você e Deus. Você quase que não vinha para cá e veio. Quase que não chegava e chegou. E está aqui. E nessa noite você quer se entregar. Quem é esse casal? Para a honra e glória. Só faça isso e sentir no coração. Não quero persuadir ninguém, é só se você sentir. Pastor, essa palavra foi para mim. Você quer ficar de pé, o casal? Para a honra e glória do Senhor. Não resista. Se Deus chamou você, não resista. Em nome de Jesus, a gente vai orar. Pastor Bezerra está aqui. Pode se aproximar, pastor. Vai orar nesse momento. Toda a igreja de pé agora, toda a igreja. Está lindo o culto para a glória de Jesus.
Pastor Abisaí. Aleluia. Oremos, meus irmãos. Oh Jesus, Espírito Santo, como nós estamos alegres na tua Aleluia. presença, Deus. A tua graça transbordou nesta noite, Meu Pai, Deus. enchendo corações. Aleluia. Deus. O Senhor nos visitou, Deus. O Senhor recebeu a nossa adoração. Bendito seja o teu nome. Nessa noite é noite de milagre, Jesus. É, Deus. Noite de libertação, Jesus. Colheita, Jesus. Noite de encontro contigo, Verdade, Jesus. meu Pai. Jesus, como é bom estar na tua presença, Jesus. Aleluia. Como é bom te servir, Jesus. Oh, Como é bom, Senhor, os valores do céu, Jesus. São valores eternos, Senhor. O apóstolo Senhor Paulo amado. disse: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, Pai. Eita, E nessa noite, Senhor, a tua igreja estava olhando para o alto. Aleluia. E o Senhor, Deus veio, Senhor, resgatando, Jesus, curando, Senhor, libertando, creio, Jesus. restaurando, Senhor, Pai, cura, meu restituindo, Jesus, Senhor, cura, trazendo Jesus. alegria na salvação, Jesus. Oh, Como nós aleluia. somos indignos, tua presença é santa, Jesus. Bendito é o teu nome. Como Jesus. nós somos confrontados, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus, como de Isaías viu a tua glória, Senhor, ele disse: ai de mim, sou um homem perdido e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu acho indigno, mas o Senhor com graça e com misericórdia tocou nos lábios, Jesus. Ei, E meu nessa Pai. noite o teu Espírito Santo toca no Aleluia. coração, Jesus. Dos que estão em pé, vai abraçando, Espírito Santo, fortalecendo, Eita, Espírito Jesus. Santo, Fortalece, ajudando, ó Pai. Espírito Santo. Escreve esse Vai nome se na vida, meu Pai. escreve esses nomes no livro Em da nome vida, de Jesus, Senhor, ó Pai. selados, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor. Oh, Satanás não tem mais domínio, Eita, Senhor. Jesus. Nossa vida tem um dono, tem o Senhor, Jesus. Conserta o que está errado, Pai. A IBT Jesus. nesta noite é tua igreja e nós estamos felizes e gratos a Ti. Glória seja dada ao Amém, Rei dos Jesus. Reis, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre cada novo convertido, aquele que voltou, mas sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Alguém pode dizer amém? Amém.